O Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses centrado nas carreiras em Psicologia. Aqui esperamos informar, entreter e inspirar psicólogos, ilustrando os percursos de carreira em Psicologia através de conversas entre colegas. Como constroem os psicólogos os seus percursos profissionais? Como é que a sua prática profissional se cruza e influencia outros percursos profissionais? Neste podcast queremos discutir estas e outras temáticas associadas aos desafios de carreira de psicólogos na atualidade. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Frio é Psicológico. O meu nome é Rodrigo Diniz e serei o vosso anfitrião neste episódio que será sobre envelhecimento ativo integrado na comunidade. E para isso conto aqui hoje com dois convidados, ambos psicólogos, que vou passar a apresentar. Começo aqui pela nova geração, a Catarina Mourão. A Catarina é psicóloga, tem formação em Psicologia Clínica, com mestrado na Universidade do Algarve, recebeu o Prémio Ano Profissional Júnior em 2021 pela região do Sul e atualmente é psicóloga clínica na Associação Nossa Senhora dos Navegantes, uma IPSS localizada na Ilha da Colatra. Bem-vinda, Catarina, antes de mais. E temos aqui deste lado um colega com mais experiência, o António Licas. O António tem formação em Psicologia, em Psicocriminologia, pelo ISPA, e atualmente é doutorando pelo mesmo instituto. E em termos profissionais, o António é coordenador da área dos idosos no Centro Social e Paroquial da Nossa Senhora de Penha de França, onde promove um modelo de vida ativa, função que acumula com a de diretor técnico do Centro de Dia e do Centro de Convívio. Bem-vindo, António, também aqui a este episódio. Feitas as apresentações, e já vos vou passar a palavra, foi lançado um desafio à Catarina de conduzir esta conversa. A Catarina vai expressar, de alguma forma, dúvidas que certamente psicólogos e psicólogas poderão ter dentro deste tema de carreira de psicologia relacionado com o envelhecimento ativo integrado na comunidade, e passo então a palavra à Catarina aqui para esta conversa. Muito obrigado. Muito obrigada. Antes de mais, gostaria muito de agradecer a vossa proposta e também parabenizar a vossa iniciativa, que acho que é muito importante também trazerem aqui os mais novos a terem um bocadinho de voz e também poderem esclarecer as nossas questões profissionais, porque o início da profissão é sempre algo bastante nublado, que a pessoa não consegue bem ver um caminho mais direito, e é muito importante aprendermos também com quem sabe e com quem tem muita experiência, e agradeço também a doutora poder estar aqui para me poder esclarecer, a mim e a todos os meus colegas. Dentro desta área, que é uma área que eu estou a iniciar, apesar de já estar há cerca de 3 anos a trabalhar com este público, considero que é cada vez mais importante e cada vez mais delicado falarmos dos séniores, com a perspectiva de ampliar o conceito de envelhecimento saudável, um conceito que tem sido bastante trabalhado, estudado nestes últimos tempos. Vemos o cidadão idoso não como um cidadão passivo, mas sim alguém ativo que ainda nos pode ensinar muito, ainda tem muito a viver, e acho que isso é muito importante. Portanto, uma das minhas primeiras perguntas seria: considerando então uma perspectiva temporal ao longo da sua carreira, quais é que foram as maiores mudanças sociais da atuação da psicologia no que concerne à temática do envelhecimento ativo? Em primeiro lugar, também gostaria de agradecer o convite. É sempre bom estarmos nesta casa, que é a Casa dos Psicólogos, e, portanto, é com agrado que estou aqui, e é com agrado também que conheço mais uma psicóloga que está a vingar nesta área, que é uma área muito sensível, e que queria, desde já, para tornarmos a conversa um bocadinho mais informal, que não me tratasse por doutor, trate-me só por António, porque não faz sentido. Digamos que eu estou a trabalhar nesta área há cerca de 11 anos, e de facto existem algumas alterações que se vão verificando
a nível social e que naturalmente tem um impacto naquilo que é o olhar sobre o envelhecimento. Em 2012 tivemos o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo. As pessoas pensavam que o envelhecimento ativo era qualquer coisa como comprar umas bicicletas e uns ténis e ir correr ou pedalar à beira-rio, e não é propriamente isso. Portanto, eu acho que isso foi um passo importante para se começar a falar do envelhecimento ativo nas comunidades, mas de facto desde 2012, e ponho este marco como referência porque foi o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo, desde 2012 até hoje começámos a perceber que quer em termos individuais, quer em termos sociais, o envelhecimento ativo é muito mais do que isso. Portanto, o envelhecimento ativo encaixa aqui em 3, 4 dimensões. A Organização Mundial de Saúde acaba por trazer à tona 3 dimensões, que são a saúde, neste caso criarmos programas que possam auxiliar na literacia para a saúde, que possam diminuir a presença de doenças crónicas, que levem a estilos de vida saudáveis. Portanto, dentro deste prisma, a questão da participação, que eu julgo extremamente importante e que pode eventualmente até ter grande impacto nas questões de saúde. É importante que as pessoas mantenham, como disse há pouco, a noção de utilidade, de participação na comunidade, que continuem a ter voz, que continuem a ter papéis ativos na sociedade e na sua própria vida. Portanto, é fundamental que isto possa acontecer. Depois, para além desta questão da participação e da saúde, existe outra que é realmente muito relevante, que é a segurança. Portanto, diminuirmos ao máximo os riscos para a pessoa idosa, para que de ali não venha um problema de saúde que possa eventualmente tornar-se muito grave e fazer com que aquela pessoa se torne dependente para o resto da vida, porque aquilo que queremos é naturalmente que a pessoa esteja funcional, que tenha autonomia o máximo tempo possível. E a segurança é fundamental, porque tanto na própria casa como na comunidade é importante diminuirmos ao máximo os riscos para que a pessoa possa estar com um nível de autonomia elevado e sempre presente, o máximo tempo possível. Só acrescentar que o ENEAS, que é uma estratégia nacional para o envelhecimento ativo que existe em Portugal, foca uma outra dimensão, que é a questão da monitorização e da investigação. Portanto, é a parte científica estar presente naquilo que é o envelhecimento, este processo, porque o envelhecimento é um processo, a velhice é um estado, mas o envelhecimento é um processo e que neste momento é estudado de forma muito aprofundada. E sendo estudado de uma forma muito aprofundada, conseguimos perceber que a forma como há 10, 15, 20 anos atrás se olhava para uma pessoa idosa é diferente daquela que é hoje. Hoje, muito mais neste sentido de envelhecer ativamente, de manter a utilidade, de manter a autonomia, de gerar funcionalidade, e não o contrário, que era uma das formas muito tenues como uma pessoa idosa era vista. Deixe-me só acrescentar, eu sei que me estou a alongar um bocadinho, mas deixe-me só acrescentar, isto é a paixão da coisa, sabe? Como sou muito apaixonado por isto, às vezes entusiasmo-me e falo um bocadinho demais, mas olha, perdoem-me essa parte também. Mas dizer que o próprio idoso hoje, a própria pessoa idosa hoje já é diferente daquela que era há 10 ou 15 anos atrás. E as respostas sociais e de saúde que existem no nosso país, também elas são obrigadas a evoluir, porque as pessoas hoje são totalmente diferentes daquilo que eram há 10 ou 15 anos atrás. Basta um pormenorzinho, que é o uso de um telemóvel. Antigamente os telemóveis não precisavam de internet, não precisava de existir um wireless, não precisava de existir nada, e hoje vamos lá colocar uma pessoa idosa num centro de dia ou num lar, neste caso admiti-la num lar ou num centro de dia, que seja a sua vontade, sem um wireless ou sem uma televisão que tenha uma série de canais. Provavelmente vamos começar logo ali a ter um problema que pode gerar mal-estar na pessoa.
Bom, muito obrigada então pela sua resposta, que acho que foi muito, muito clara, e realmente o que eu concluo aqui é que, para além do papel da psicologia dentro desta questão do envelhecimento ativo, temos também aqui muito interligado com a questão social, portanto faz todo o sentido trabalharmos a par aqui com o setor social também, não é? Para conseguirmos aqui colmatar algumas necessidades. Eu diria não só da questão social, eu diria da questão educativa. Porque eu sou vice-presidente de uma associação que é a Associação Amigos da Grande Idade. E o presidente daquela associação, que é o enfermeiro Rui Fontes, mudou completamente a minha vida. Porque eu tinha uma visão sobre o envelhecimento e sobre a pessoa idosa totalmente diferente daquela que tenho hoje. E assumo. Quando iniciei a minha carreira profissional, neste caso como psicólogo e diretor técnico, porque eu acho que, ainda há pouco estávamos a falar em off, a forma como um psicólogo vê o mundo, eu acho que é diferente de toda a gente, mesmo nas questões de gestão, porque nós nunca podemos esquecer a parte humana, mas dizer-lhe que nós aqui há uns anos atrás propusemos uma coisa em que acreditamos muito, que tem a ver com um plano nacional para a educação, em que desde tenra idade as crianças começam a ter contacto com o tema do envelhecimento. Porquê? Porque amanhã os médicos, os psicólogos, os enfermeiros, os cuidadores formais e informais são estas crianças que hoje estão na escola. E, portanto, se queremos que Portugal evolua do ponto de vista social, temos que apostar fortemente na questão da educação e da formação, porque, caso contrário, a cultura irá manter-se e o olhar sobre o envelhecimento e sobre a pessoa idosa também, que é problemático. Uma vez que em 2017 ou em 2018 a Organização Mundial de Saúde fez um estudo sobre os maus tratos em 53 países europeus e Portugal estava em 5º lugar no país que mais maltratava pessoas idosas. Portanto, isto é extremamente preocupante e, de facto, requer uma reação da nossa parte que é urgente, digamos assim. Sim, é curioso o curso da conversa, ainda bem que acrescentou isto, porque eu, por acaso, na minha instituição, eu sou a única psicóloga, portanto, quando ingressei na Associação Nossa Senhora dos Navegantes na Ilha da Colatra, foi realmente por ter observado onde é que havia necessidade de um psicólogo, principalmente quando eu entrei, que foi no ano 2020, no início da pandemia, e foi logo uma das primeiras coisas que eu tentei logo trazer para mais perto, foi a comunidade idosa, principalmente naquela altura em que toda a gente se isolou em casa, assim que nos foi possível e de uma forma segura, claro, tendo em conta a situação que vivíamos. Eu fiz isso e continuo a fazê-lo e estou sempre a defender isso mesmo. Atualmente até estamos a tentar concorrer a um projeto, precisamente, que é um projeto intergeracional. Portanto, trouxemos os idosos a poderem vir ter com as nossas crianças que temos no centro social e tem sido magnífico. Eu tenho idosos, isto dando aqui uma perspectiva mesmo profissional e pessoal também, porque também pessoalmente me enche de orgulho aquilo que faço, dizerem-me que eu pensava que já não saía de casa. Pronto, eles vivem numa ilha, não é? Uma ilha pequena em que não existe, para quem não conhece, não existem carros, não existe transporte, as pessoas andam a pé, mas apesar de ser pequena, quem mora numa ponta da ilha já não vê os outros idosos da outra ponta da ilha há muito tempo. E alguns diziam, eu pensava que nunca mais ia ver a minha prima com quem eu cresci e afinal vimos encontrar aqui no centro social. E às vezes até dizem na brincadeira, voltámos à escola. E é muito curioso e é muito, muito engraçado estarmos a falar disso, porque realmente eu acho que é cada vez mais por aí o caminho. E concordo também com o que o António disse. Pronto, então neste sentido, como eu estava a dizer, o papel da psicologia aqui, muita parte também com a questão social e educacional também, sim, tem como objetivo facilitarmos a participação dos idosos na vida coletiva da sociedade, desenvolver programas, como eu estava a dizer, que estimulem o envelhecimento ativo, atingir o máximo potencial de cada uma dessas pessoas durante este processo de vida, este ciclo de vida, desenvolver também programas de prevenção e de promoção da saúde psicológica na velhice. Gostaria então também de lhe perguntar neste seguimento quais é que são os aspectos psicológicos da velhice e como é que devemos encará-los enquanto sociedade? Eu tenho uma passagem de um livro que não sei se conhecem, que é A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumem, que é uma perspectiva de um idoso
em que todas as problemáticas do envelhecimento e da velhice estão ali presentes. A questão da solidão, a questão da perda de faculdades, e ele diz uma coisa muito gira, que é quando nós estamos a desaprender é que nos querem fazer com que aprendemos coisas novas. Como é que isto pode ser? E é verdade. Portanto, eu digo-lhe que o envelhecimento e a velhice não é propriamente o Eldorado. Ok, nós gostamos de falar desta questão do envelhecimento ativo, mas envelhecer não é propriamente uma coisa extraordinária, porque nós vamos perdendo faculdades. Isso é inegável, mas eu também não conheço nenhuma forma de viver mais tempo. Portanto, a única forma de estarmos mais tempo nesta vida é envelhecer. A forma como devemos olhar para isto, do ponto de vista individual e do ponto de vista social. Eu acho que existe uma tendência e existem vários preconceitos ligados à área do envelhecimento e às pessoas idosas. E, portanto, era importante que nós conseguíssemos desmistificar algumas coisas que vão existindo. Portanto, à medida que vamos envelhecendo, é normal que as atividades de vida diária que nós fazíamos com relativa facilidade, comecemos a ter algumas dificuldades para as realizar. O que não podemos é que a sociedade veja isto como algo frágil e que tenha que ser automaticamente substituída esta tarefa por outra pessoa. Não. Nós temos que trabalhar as questões da funcionalidade. Não deveremos substituir tarefas enquanto não for obrigatório. Portanto, se formos visitar lares, centros de dia, existe uma tendência para isto. Existe uma tendência para pessoas que conseguem fazer a barba serem as cuidadoras a fazerem-lhe a barba. O tal deixe estar que eu faço. Tal e qual. Mas depois temos um problema. Queremos que eles vão à terapia ocupacional e à fisioterapia, mas não os deixamos abotoar os botões da camisa, nem atar os cordões. Porquê? Porque podem cair. Porque já não têm capacidade, têm artroses e em vez de estarem 2 segundos, estão lá 30 segundos ou 1 minuto. Portanto, esta visão, para mim, é uma das coisas que tem que mudar. E podemos ter outros exemplos. Subir as escadas, há pessoas que, se estiverem agarradas ao corrimão, com alguma segurança, sobem e descem escadas. As questões de alimentação também, a substituição da tarefa. Isto tem tudo a ver com uma questão de tempo, que muitas das vezes a sociedade também não tem tempo para esperar que as tarefas que demoravam 5 minutos passem a demorar agora meia hora. Mas eu acho que isto é tudo uma questão também, volto a dizer, de formação, porque repare, esta perda de faculdades, estes prejuízos mentais, psicológicos, físicos, globais do ser humano, levam a que as pessoas procurem respostas sociais, como no nosso caso de centros de dia, lares de idosos, apoios domiciliários, e normalmente os cuidadores que trabalham nestas respostas sociais, infelizmente, e dada a conjetura atual, não têm a formação suficiente para poder atuar e para poder atuar gerando funcionalidade. Porque não adianta nós termos serviços especializados de fisioterapia, de terapia, de psicologia, se depois não existe uma extensão daquilo que nós fazemos. Não adianta a Catarina estar a fazer estimulação cognitiva se depois, durante o dia, porque ela faz a estimulação meia hora ou 45 minutos, porque o foco atencional de uma pessoa idosa não lhe permite normalmente estar mais tempo, não adianta depois se não há uma extensão da Catarina no resto das pessoas. Coma sozinho, penteie-se, escolha a roupa, ajude-nos a fazer a cama ou faça a cama. Deixe estar que eu faço. Não. E esta é uma perspectiva, na minha modesta opinião, que tem que obrigatoriamente mudar para podermos ter pessoas funcionais e autónomas o máximo de tempo possível. E pronto, isto é uma questão também de formação, uma questão social. O que é que eu noto e que neste momento, na minha opinião também, na minha experiência, no meu conhecimento, parece-me que ainda não existe uma resposta capaz para estas pessoas. Pessoas com problemas mentais, sobretudo situações de Alzheimer, outro tipo de demências já com grande severidade, em que as pessoas estão em casa, em que os seus familiares são idosos e, portanto, temos pessoas idosas e normalmente doentes a tratar de outras pessoas idosas e também doentes. E isto não é bom. Eu já falei disto algumas vezes, em alguns congressos, em algumas faculdades, e salvo erro até numa oportunidade que tive para ir à televisão, e disse que era importante perceber
se existe a capacidade de termos uma resposta para a saúde mental nas pessoas idosas. Eu recebo, e não estou de maneira nenhuma a exagerar, eu recebo dezenas de familiares por mês com situações de pessoas idosas em casa com demência, completamente estrangulados, completamente doentes, com riscos psicossociais brutalmente associados e que não têm resposta. Os lares de idosos em Portugal, muitos deles, as equipas de cuidados as infraestruturas do lar não estão preparadas, os materiais, as ferramentas não estão preparados para pessoas com Alzheimer, com demência, pessoas que são mais agitadas, pessoas que não podem estar trancadas numa estrutura. Essa estrutura tem que estar num espaço onde as pessoas possam livremente andar, sair dessa estrutura, apanhar vento, sol, tudo aquilo que o ser humano tem direito. E, portanto, se não pensarmos rapidamente nestas questões, vamos ser um Portugal doente e incapaz de responder a estas questões da saúde mental, que é, para mim, neste momento, a maior dificuldade que encontro no nosso país. Para além de, até há pouco tempo, a TVI acabou por passar uma reportagem onde se falava nas dificuldades em encontrar um lar em Portugal. E é verdade, eu coordeno um. Tenho uma taxa de ocupação de 100%, tenho 35 pessoas lá, mas tenho 135 em lista de espera. E como é o lar que eu coordeno, são a maioria deles em Portugal. Viver com demência. Nova publicação OPP. Por Gabriela Álvares Pereira e Isabel Souza. Já disponível para venda no site da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Considerando então que o envelhecimento ativo é uma política de saúde, considera, esta pergunta que eu vou fazer acho que já foi em parte respondida, mas para conseguirmos ir aqui um bocadinho mais além, considera que está a ser posta em prática no nosso país esta política de saúde do envelhecimento ativo? Eu vou-lhe ser muito sincero. Eu acho que a Segurança Social a Segurança Social até não é tão culpada disto. Porquê? Porque a Segurança Social é só a extensão do governo. E se trabalha numa IPSS, sabe que eu também trabalho numa, que é o Centro Social da Penha de França, sabe que nós temos em parte, substituímos em parte aquilo que são os deveres do Estado. E se reparar também nisto, é uma coisa gira. Falou aí numa política de saúde. Mas nós estamos inseridos em que ministério? No da Segurança Social, não é? Portanto, nós somos respostas sociais onde existem serviços especializados de saúde. E eu pergunto, isto faz algum sentido? Se a maior parte dos atos que se praticam são atos especializados de saúde, então não deveria a questão das respostas sociais dos centros de dia, dos lares, não deveriam estar inseridos neste Ministério como estão, que para mim foi uma ideia extraordinária, mas que infelizmente não tem dado a resposta que é necessária, que são os cuidados continuados, que é uma resposta fantástica e na área, no Ministério da Saúde e na área da saúde. E depois vamos para os lares de idosos, por exemplo, e falou-me há pouco em políticas de saúde, e eu tenho que lhe dizer, pois tenta-se fazer algumas coisas, mas está muito longe daquilo que deveria ser feito. Primeiro era estruturar, organizar isto, e já falámos disto também, a Associação de Amigos da Grande Idade já falámos disto, em que dissemos que um dia que um ministro se sente e que tenta organizar esta área, vai ser lembrado para toda a vida. Pronto. Num lar de idosos não é obrigatório ter um médico. A portaria 67 de 2012 é muito clara em relação a isso. Não é obrigatório ter psicólogo nenhum. Portanto, é obrigatório ter um enfermeiro. E, portanto, eu considero que há muito a fazer, e se a política é de saúde, primeiro temos que organizar e estruturar esta área e inseri-la na área da saúde. E só depois é que podemos começar a desenvolver algumas estratégias que são fundamentais para que o envelhecimento ativo
tenha uma perspectiva, o envelhecimento até no geral, tenha uma perspectiva também de saúde e não só uma perspectiva social. Olhe, por exemplo, eu acho que deveria de existir a associação, eu falo quase sempre em nós, porque somos dois e peço desculpa por isso, mas não gosto de deixar de relevar quem tanto fez por esta área, que é o Rui Fontes. Nós muitas vezes falamos que aos 65 anos se calhar era importante ter uma consulta geriátrica global, onde se falava com um psicólogo, onde se falava com um médico, com um assistente social, para percebermos quais eram os riscos de desenvolvimento de doença crónica, de solidão, de isolamento. Chegamos aos 65 anos, isto é um marco. Nós também todos sabemos que a idade só por si, idade cronológica, não traduz o envelhecimento da pessoa. Mas parece-me que era um momento importante para avaliarmos, para analisar o que poderia ser o futuro daquela pessoa. Porque sabemos exatamente que existem pessoas que nem dinheiro têm para comprar medicamentos, ou que têm que escolher entre alimentar-se ou tomar medicamentos. Sabemos que existem pessoas em casa que tomam a medicação toda trocada porque não têm ninguém que lhe possa organizar ou orientá-la. Portanto, não, acho que os apoios domiciliários têm que melhorar, que até ao momento não substituem em nada ou não retardam em nada a institucionalização, ou muito pouco, porque não existe efetivamente nada que se faça. Praticar cuidados, levar à alimentação, acha que isso é algum comportamento preventivo de alguma coisa? A mim não me parece. E, portanto, acho que por esta resposta, por este exemplo, por este último exemplo, tem a minha resposta. Eu acho que se faz muito pouco, acho que esta área precisa de uma reforma para que o envelhecimento seja ainda melhor dentro de um país fantástico e que os portugueses pouco usufruem. Normalmente vêm os turistas usufruir do sol, da boa comida que nós cá temos, porque envelhecemos mal, e o fator económico também é aqui muito importante, que às vezes nós esfregamos um olho e não queremos falar muito dele. Mas sem dinheiro também é difícil envelhecer condignamente. É muito, muito, muito difícil. Sim, aqui neste seguimento também, a ideia que eu também vou tendo à medida que vou avançando nesta área e trabalhando, é que, sim, concordo plenamente, há algumas políticas sociais que vão surgindo, mas muitas das vezes o que eu sinto é que são políticas que depois não se concretizam, ou seja, elas saem cá para fora, pós-mídia, como se fosse uma coisa fantástica que vai revolucionar a área ou que vai melhorar muito a vida da pessoa idosa, mas depois quando nós precisamos de utilizá-las, e falo nós porque às vezes são as nossas instituições que têm que ativar algumas medidas e alguns apoios, a maior parte das vezes ficamos, como se costuma dizer, apiados, no bom português, e muitas das vezes também são as nossas associações e PSS e tudo mais a ter que, também como se diz em bom português, desenrascar. Nós é que acabamos por dar a perninha aqui e a perninha ali para conseguirmos colmatar essas necessidades. Portanto, também vou sentindo isso. Eu acho que é geral. Eu acho que quem está nesta área vai sentindo muito isto, vai sentindo as dificuldades dos familiares, vai sentindo que as IPSS, neste caso estamos a falar de IPSS, como podíamos estar a falar de outras associações, que não obrigatoriamente IPSS, neste caso é porque temos também esta questão aqui em comum, em que as dificuldades são cada vez maiores, porque a questão da sustentabilidade é ela também posta em causa quase diariamente. E atenção, quando a sustentabilidade é posta em causa, muito cuidado com os cuidados que se praticam às pessoas idosas, porque eu costumo dizer, os cuidados têm que se pagar, e os cuidados, naturalmente, que não podem ser muito baratos, que é para se mudarem as fraldas, se aplicarem os cremes, se terem os técnicos, se terem equipas de cuidados completas, para não haver este tipo de falhanço que depois vai dar origem a outro tipo de problemas, que também nós sabemos quais são. Sim, e importante também agora, já gostava de trazer também aqui esta chamada de atenção que acontece muito no sítio onde eu trabalho, que é olhar-se para as regiões, as diferentes regiões, com as necessidades que elas realmente precisam, porque agora falando aqui também da Segurança Social, que muito apoia também as nossas instituições, mas às vezes existem situações atípicas que são
muito atípicas, não são atípicas, são muito atípicas. É o caso da nossa, e acho que devia haver um bocadinho mais de sensibilidade também dessa parte, de perceber as dificuldades reais das comunidades, das populações. Acho que isso também era muito importante, porque nós ali no nosso caso já tivemos alguns impedimentos de melhorar a vida real das pessoas, não só das idosas, mas da comunidade em geral, que são rejeitadas ou chumbadas porque ninguém olha para a realidade que no nosso caso é completamente diferente de todo o país. Acho que não há nenhum sítio como igual ao nosso. Mesmo as regiões rurais mais isoladas acaba talvez por ser um bocadinho mais fácil em alguns contextos do que nós, que estamos separados por água. Mas eu queria só acrescentar isto, que acho que é importante. É lógico que olhar para as regiões é algo importante, porque cada uma tem a sua particularidade, ou tem as suas particularidades, até porque as pessoas idosas que estão no Alentejo são completamente diferentes das pessoas idosas que estão aqui na metrópole. Mas eu não posso deixar de dizer, perante esta oportunidade, que é importante olhar também para Portugal no geral. Portugal, hoje em dia, tem tantos lares ilegais como lares legais. Isto é importante ser dito e não podemos fugir a esta realidade, porque como o diabo esfrega um olho, abre-se mais um lar ilegal, muitas das vezes porque não existe capacidade das pessoas em termos financeiros para estarem nos lares legais, e também eles têm muitos problemas associados. Dentro destas coisas todas, percebemos que os lares ilegais não são, neste caso não existe nenhum acompanhamento que lhe é feito. Se nos lares legais nós temos o problema dos maus tratos, que vulgarmente aparece na televisão, e eu gostava de deixar também aqui uma ideia para a ordem dos psicólogos que acho que era importante. Normalmente, quando existem lares em que as pessoas são violentadas, e que é descoberto, que há muitos que não são, mas que é descoberto, estas pessoas depois são transferidas para outros lares. Mas há uma coisa que nós não podemos apagar, que é aquilo que elas passaram. E era importante, talvez, que a Ordem dos Psicólogos também se pudesse disponibilizar para apoiar pessoas idosas vítimas de maus tratos. Porque, naturalmente, e bem, existe apoio a várias vítimas de violência doméstica, entre outras, que naturalmente merecem todo o nosso empenho e todo o nosso respeito, mas as pessoas idosas que são vítimas de maus tratos também merecem. E eu acho que isto podia ser importante, nós disponibilizarmos, enquanto psicólogos, a poder apoiar estas pessoas quando são vítimas de maus tratos em lares de idosos, em centros de dia, em apoios domiciliários, mas sobretudo os lares é um local onde normalmente existe uma exibição mediática maior. Atenção, deixar aqui um registro também, que existem lares muito bons e que existem locais onde as pessoas são fantásticas, mas nestas exceções à regra era importante que profissionais como nós se disponibilizassem, se metessem à frente da batalha para também conseguir ajudar estas pessoas e os familiares. Obrigado, António. Só quer dizer, temos tempo para mais uma pergunta aqui por parte da Catarina. Ok. Bom, foi aqui lançado um desafio para o futuro, que também considero muito importante, não só para a Ordem, como disse o António, mas também para os psicólogos e para os jovens psicólogos. Acho que era algo que também nós poderíamos agarrar nesse possível futuro projeto. Mas gostava de saber também, na sua opinião, qual é o papel impactante que considera que os jovens psicólogos devem ou que podem ter na construção de políticas do envelhecimento ativo daqui para o futuro. Eu acho que é uma área que pode haver um forte investimento por parte dos psicólogos mais jovens, porque o país é um país de velhos. Nós a nossa população tem cerca de 20% a 25% de pessoas idosas em Portugal e, portanto, parece-me naturalmente que existe aqui uma área em que os psicólogos podem investir, se podem dedicar, podem planear, programar vários projetos dentro da área do envelhecimento ativo e também na área da dependência.
porque temos a tendência de falar constantemente em envelhecimento ativo, mas depois esquecemos daquilo que é o mais importante, que são as pessoas que estão dependentes, que são as pessoas que não têm soluções, que são as pessoas que não vai ninguém lá à casa, ou que só lá vai um cuidador de 24 em 24 horas, ou vai lá o familiar uma vez por semana. Estas pessoas que são dependentes e que estão em casa, nos lares, nos centros de dia, precisam de apoio, precisam de programas que lhes permitam viver com maior qualidade de vida e bem-estar. Precisam de um psicólogo, independentemente de estarem num estado de grande dependência, que lhe faça estimulação cognitiva, que os ouça, que crie uma história com eles, mesmo dentro daquilo que é a sua fantasia, mas que esteja ali presente, que eventualmente possa pegar na cadeira de rodas e trazê-los à rua, que possa arranjar formas e meios para que as pessoas possam, independentemente de estarem dependentes, de ir à praia, de sair do seu domicílio, como há pouco falou na vossa experiência. Pessoas dependentes que ainda podem viver alguma coisa, digamos que de gratificante, porque a dependência muitas das vezes não é só a questão psicológica, a questão física está associada, a pessoa não se consegue deslocar e fica impossibilitada de viver, de ter alguma qualidade de vida, e os seus dias são monótonos. Também aí, muito rapidamente, era importante que existisse um investimento da parte das autarquias, das câmaras municipais, porque não nos podemos esquecer que um idoso, para ir ao supermercado, para ir à praça, ter com os amigos e fazer uns jogos de tabuleiro, não consegue andar 500 metros a 1 quilómetro sem se sentar. Portanto, precisamos de bancos. Temos que perceber que a partir dos 70, 75 anos, muitas das mulheres são incontinentes, precisam de ir a uma casa de banho. Os homens começam a ter problemas na próstata, precisam de casas de banho públicas. Portanto, isto não é só querermos que o envelhecimento seja ativo se depois não disponibilizamos materiais, ferramentas para que as pessoas possam envelhecer dignamente, mas também que tenham respostas associadas para os problemas que vão surgindo, que muitas das vezes têm a ver com questões de doença, mas que a pessoa pode fazer a sua vida. Agora, se eu sei que, vou dar um exemplo da freguesia onde está o centro, se eu sei que tenho que ir do Centro Social da Penha de França à Praça Paiva Coceiro, que é 1 quilómetro, e que eu não tenho um sítio para me sentar, não tenho um bebedouro para beber água, não tenho uma casa de banho para poder ir, eu se calhar já não vou e fico em casa. Eu, se não tiver um apoio que me levem as compras para casa, se calhar já não vou ao supermercado, espero que o meu filho lá vá, quando o único problema que tenho é só levar as compras porque não as consigo carregar. Portanto, eu acho que existe uma evolução que tem que ser feita em vários prismas e, atenção, os psicólogos podem entrar aqui em tudo isto, porque isto é o fator humano que está presente. E nós somos exatamente, para mim, acho que o ser humano, o fator humano, é fundamental em tudo aquilo que se faz para as pessoas e não só. Mas nós somos certamente o homem no psicólogo que queremos ser, e portanto é fundamental que assim seja, e os jovens psicólogos têm aqui uma área onde podem intervir e ser extraordinária e preponderante a sua presença. Obrigado, António, e obrigado, Catarina, também pelas questões. Muito mais certamente haveria a dizer aqui, podíamos estar a tarde toda a falar de envelhecimento ativo, de políticas públicas, mas vamos fazer aqui um outro segmento, porque vocês também foram desafiados a trazer um objeto que simbolizasse a vossa carreira de alguma forma, ou que representasse, e se calhar começa aqui pela Catarina, pelo objeto que trouxeste hoje. Claro. As senhoras sempre em primeiro lugar. Bom, o meu objeto tem uma dupla explicação. Eu optei por trazer o objeto que para mim é o mais óbvio dentro do que representa a nossa prática, que é a nossa cédula profissional. É óbvio que nos custa muito a chegar lá, não é? Ainda bem que sim, para também termos noção da importância e do impacto que isto representa, termos este cartão em nossa posse. Mas e no seguimento daquilo que o António estava a dizer, eu acho que o mais importante que eu trago comigo, nunca podendo deixar este lado, obviamente, mas sou eu mesma. E era aquilo que falávamos e fomos no mesmo caminho, que é isso mesmo, que é trazer a minha cabeça e o meu coração para tudo aquilo que eu faço, e para a parte profissional nunca pode ser exceção. E acho que esta parte é a mais importante, é a humana, independentemente daquilo que aprendemos na universidade, daquilo que continuamos a aprender ao longo da nossa carreira profissional, é sermos sempre humanos, porque muitas das vezes
a ciência não nos diz exatamente o caminho humano que temos que seguir, e às vezes até temos que ir dar uma voltinha diferente porque aquele caso exige, porque aquela pessoa pede. E eu penso que isso é o mais importante para mim, é aquilo que eu levo para a minha vida sempre, é pensar com coerência, com lucidez, com coração, com humanidade, e pensarmos sempre, que eu acho que isso é um grande peso que eu pelo menos sinto, e penso que todos os psicólogos devem sentir, e que ainda bem que o sinto, porque dá-me pistas que estou se calhar no caminho certo, que é pensar sempre que tudo aquilo que eu vá fazer tem um impacto que pode ser positivo ou pode ser negativo na vida daquela pessoa que eu estou a acompanhar. Portanto, ter sempre isso na minha cabeça, sempre, para conseguir tomar as melhores decisões e fazê-lo sempre da melhor forma. Já diz o professor Manuel Sérgio que a prática é o critério da verdade. Portanto, é um bocadinho aqui aquilo que está a dizer a Catarina, resumindo, que é, de facto, o percurso que fazemos académico é muito gratificante e é fundamental para nos poder dar habilitações e competências numa área ou em várias áreas do conhecimento, mas depois, quando chegamos à prática, ela é o critério da verdade. E eu posso-vos contar uma história muito rápida em que não está nos livros, não está. Num lar que conheço, havia um senhor com uma pessoa idosa com demência que tinha uma tendência para sair do lar. Eu não digo fugir, porque as pessoas não sabem que estão a fugir, e portanto digo para sair do lar. E então a estratégia que o diretor técnico encontrou para que esta pessoa não saísse do lar era calçar-lhe os sapatos de quarto. A partir daí esta pessoa não saía mais à rua, mantinha-se dentro do lar sem nenhum tipo de intenção de sair. Não há livro nenhum que nos diga isto, não há livro nenhum que nos diga que um alentejano tem que trazer um canivetezinho no bolso para comer o pão à fatia quando está no Alentejo, e se não tiver, gera-se uma ansiedade brutal e ninguém o aguenta. E depois, é o risco de trazer um canivete, ou é melhor a questão da ansiedade que nós temos de substituir com um comprimido? O canivete. Isto não há hipótese, isto não está em lado nenhum. Isto temos que ser nós depois a criar estratégias e a ver o que é melhor. Claro, a prática é o critério da verdade. Muito obrigado, Catarina. Passando agora aqui ao António, qual é o objeto? Eu tenho aqui um objeto. Eu não podia trazer uma real, e então, olha, trouxe ali uma dos meus filhos, que é uma ovelha, e eu vou explicar o porquê de trazer a ovelha. Pronto, eu sou do meio rural. O meu avô já era pastor, o meu pai é agricultor, tem também 700 ovelhas. E eu vivi até aos 18 anos no meio rural, e a ruralidade deu-me coisas que eu acho que foram fundamentais para a minha vida, que foi sobretudo questões ligadas ao trabalho, à responsabilidade, ao trabalho, à superação, à transcendência, à resposta à adversidade, porque nós, em alguns momentos, este tipo de trabalho é muito exigente. Não nos apetece levantar às 3 ou 4 da manhã, mas temos que nos levantar. Não nos apetece, com 40 graus de calor, estar lá para proteger os animais, mas temos que lá estar. E eu vivi isto tudo ainda em tenra idade. Alguns dos meus colegas iam para a piscina, estavam 3 meses de férias, e o meu pai mostrou-me sempre um caminho em que esse caminho do lazer era importante, mas também que tinha que existir outro, que era o caminho do trabalho, o caminho da responsabilidade. E de facto isto foi fundamental para mim. Depois, acho que a ovelha acaba por ter aqui algumas características em que eu também me revejo, que ela é um animal inteligente, modéstia à parte, é um animal social, que acaba por gostar de viver em comunidade, não é alguém que gosta de estar sozinho ou fazer seja aquilo que for sozinha. Portanto, onde vai uma, vão todas. Eu não sou bem assim, mas gosto de estar em grupo, gosto de partilhar, gosto de conviver, gosto de estar com os meus amigos.
e portanto é sobretudo simbologia do meio rural e depois o meio urbano, que na minha opinião foi fundamental também para me desenvolver noutras áreas. Tive um desenvolvimento individual também muito grande quando vim para Lisboa aos 18 anos, não conhecia nada, não conhecia ninguém aqui, fui obrigado a trazer à tona estas questões da superação e da transcendência, e pronto, e basicamente é isto, e acho que vai ser algo que vai estar sempre na minha vida, porque faz parte do meu presente, dos meus antepassados, e quem sabe, um dia mais tarde, quando eu estiver a pensar em aposentar-me, possa voltar ao Alentejo e ter o meu rebanhozinho, já não tantas como o meu pai, porque ele também tem muitas, mas meia dúzia delas para me ir entretendo e cuidando, que é uma coisa que também gosto de fazer, cuidar. Porque sem se gostar de cuidar, sem se preocupar com os outros, não podemos trabalhar com pessoas idosas, não há hipótese. É um bom simbolismo, a ovelha. Nunca tinha pensado, nunca iria imaginar trazer um objeto desses, mas realmente tem uma boa representatividade daquilo que é uma carreira, que é a união, que é a comunidade. Enquadra-se bastante bem neste tema que trouxemos aqui hoje, que teve muito somo em termos daquilo que são os desafios, mas também as oportunidades, quer para os psicólogos que já estão a trabalhar nesta área, quer para os psicólogos da nova geração ou da não tão nova geração, que já estão a dar os primeiros passos aqui no âmbito do envelhecimento ativo na comunidade, integrado na comunidade. Desse lado quero agradecer também por nos terem acompanhado e pelo interesse também nesta área, que é muito importante e certamente haverá muito a fazer no contexto nacional. Agradeço mais uma vez à Catarina e ao António pelas partilhas e pela experiência que também trouxeram aqui ao nosso podcast, o Frio é Psicológico. Foi um prazer estar à conversa convosco e também ouvir as experiências que trouxeram e as questões da Catarina. Esperamos que tenham gostado. Partilhem também este episódio para chegar também a outros psicólogos que possam ter interesse ou futuros membros. E se tiverem algum comentário, podem comunicar connosco através do e-mail podcast@ordemdospsicólogos.pt. Muito obrigado e até breve. Não perca a estreia da próxima temporada do Frio é Psicológico, já em março.